Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 49, porção Kitetse, que quer dizer quando saírem. Essa porção vai estar no capítulo 21 de Devarim, Deuteronômios, a partir do verso 10, e vai até o capítulo 25, verso 19. A Haftará, que é a parte da porção nos profetas, vai estar em Isaías, capítulo 54, do verso 1 até o verso 10. Na Torá, essa porção vai ter 110 versos. É uma porção recheada de grandes ensinamentos. Moshe vai falar cerca de 42 mandamentos. Como sempre, a gente vai fazer um resumo, tá, pessoal? Eu separei alguns mandamentos para a gente analisar, porque não vai ser possível a gente ver todos os mandamentos, senão ficaria muito longo o nosso estudo. Existem mandamentos muito mal compreendidos pelo sistema religioso, principalmente o mandamento que tem a ver com o divórcio. A gente vai ver na porção de hoje que a Torá claramente autoriza o divórcio, e é um assunto muito mal compreendido no meio religioso. As religiões proíbem o divórcio e muita gente tem sofrido por conta dessa doutrina, que é uma falsa doutrina, baseada numa interpretação totalmente equivocada do Novo Testamento, baseado naquilo que o Mashiach diz lá no livro de Mateus. Mas será que o Mashiach falou algo diferente da Torá? Ou será que a interpretação do que diz o Mashiach está equivocada? Com certeza, pessoal, o Mashiach não pode jamais ter falado nada contra a Torá. O que o Mashiach vai dizer lá nos escritos Nazareno é exatamente o que está aqui na Torá. O Mashiach não mudou nada do que está na Torá. Então a gente vai ver na porção de hoje, isso no finalzinho da porção, que a Torá autoriza e que o Mashiach também autorizou sim o divórcio. O que o Mashiach não autoriza e o que a Torá não autoriza é o repúdio. Existe uma grande diferença entre a palavra repúdio e a palavra divórcio. Existe uma pegadinha aí que as pessoas não têm percebido. Então, quando o Mashiach diz que aquele que repudia a sua mulher e casa com outra comete adultério, o Mashiach não estava falando de divórcio, o Mashiach estava falando de repúdio. Infelizmente, né, as pessoas não têm percebido esse detalhe e por causa dessa interpretação tem feito muitas pessoas sofrer com casamentos que não têm dado certo e deveria ser resolvido simplesmente com um divórcio. Claro que o Eterno não se agrada do divórcio. Não é vontade do Eterno nem do Mashiach que venha haver divórcio num casamento. Mas a Torá permite. Muitas coisas o Eterno permite. Mesmo que ele não queira, mesmo que não seja a vontade dele. A gente vai ver, por exemplo, dentro da porção de hoje, várias situações que o Eterno permite, mas que não é mandamento. Que não é da vontade do Eterno. Por exemplo, a gente vai ver na porção de hoje que homens tinham mais do que uma mulher. Isso é da vontade do Eterno? É claro que não, mas a gente vai ver que o Eterno permitiu. A gente vai perceber dentro da Torá que existem situações que o Eterno não queria que acontecesse, mas o Eterno permite que isso aconteça. Mas para isso, o Eterno coloca regras, coloca situações como um meio de desmotivar a pessoa a fazer aquilo. Como, por exemplo, a regra para o casamento. O Eterno permitiu, sim, na Torá, que o homem tivesse mais de uma mulher, só que ele impôs regras. Regras que, se o homem fosse analisar bem, ele ia perceber que não valeria a pena ter mais do que uma mulher. Por exemplo, a gente vai ver também o Eterno falando sobre voto. O Eterno não quer que ninguém faça voto, mas ele permite que o ser humano faça voto e ele impõe algumas regras, alguns requisitos, como um meio de desmotivar a pessoa a fazer voto. A pessoa vai pensar bem e vai ver que ela está cometendo um equívoco, que é um perigo fazer isso. Mesma coisa é o voto de Nazireu. O Eterno não exige que isso seja feito, mas o Eterno permite. Mas não é a vontade do Eterno. Uma delas é o divórcio. O Eterno permite sim que haja o divórcio,
mesmo não sendo essa a vontade do Eterno. E essa história de quem divorcia e casa de novo está cometendo adultério, isso é uma grande falácia, é uma grande mentira do sistema religioso. A gente vai ver isso dentro da porção de hoje. Vamos começar então a leitura da porção de hoje. Vamos analisar alguns dos mandamentos que vai ser citado nessa porção. Convido você a abrir o seu coração, abrir a sua Torá em Devarim, capítulo 21, no verso 10. Mas antes da gente começar a leitura, eu quero mostrar algo interessante para vocês, pessoal, que é o valor numérico da palavra kitetse. Veja que coisa interessante, veja a mensagem que o Eterno nos dá através da gemátria. A palavra kitetse, que é o título, né, dessa porção, ela tem um valor numérico 521 e vai dar a raiz 8. A gente sabe que 8 é a raiz do nome do Eterno, é a raiz da palavra Torá. Agora veja que coisa interessante, pessoal. Existe uma outra palavra que tem exatamente o mesmo valor numérico da palavra kitetse. E a gente sabe que quando duas palavras têm o mesmo valor numérico, isso quer dizer que elas são palavras equivalentes. Existe uma conexão entre elas. Veja que mensagem linda o Eterno nos dá através da gemátria dessa palavra kitetse. A palavra Or Shaddai, que quer dizer luz do Eterno, tem também o valor numérico 521. A pergunta é, pessoal, o que a luz do Eterno tem a ver com a palavra kitetse? Percebe que o Eterno está nos dando uma mensagem aqui? Qual é a mensagem? Quando saírem, leve com você a luz de Shaddai, ou seja, a luz do Eterno. E o que seria a luz do Eterno? É essa raiz 8. Com certeza, a luz do Eterno é a Torá. O salmista vai deixar isso muito claro. Mas não existe apenas essa palavra com esse valor numérico. Existe outra palavra que tem exatamente esse mesmo valor numérico e vai formar uma frase muito linda aqui, pessoal, juntando essas três palavras. Veja só. A palavra apton, essa palavra quer dizer tesouro, quer dizer rendimento. Ela também tem o valor numérico 521. Então veja só, se a gente juntar essas três palavras, vai formar uma frase. Qual é a frase? Quando você sair, nós devemos levar conosco a luz do Eterno. Por quê? Porque a luz do Eterno é o nosso tesouro, é a nossa riqueza, é a nossa herança, é o nosso bem maior. E o que seria essa luz do Eterno que nós devemos levar conosco aonde quer que nós vamos? É exatamente o que diz o salmista, capítulo 119 de Terrilim, Salmos. Veja o que diz o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que palavra, pessoal? Raiz 8 aqui, a Torá. E luz para os meus caminhos. Então, quando nós sair de casa, quando nós deixar a porta de nossa casa, nós devemos levar conosco o quê? A luz da Torá, que é o quê? O nosso tesouro, que se trata claramente da Torá. Shaddai é um dos títulos, né, que se refere ao Eterno, que se trata de um acróstico. É a junção de três palavras. Que palavra seria, pessoal? O Shin vem da palavra Shomer, que quer dizer guardar. O Dalit vem da palavra Dalitotes, que quer dizer portas. E o Yud vem do nome Israel. Então aqui forma uma frase. O guardador das portas de Israel. Como é que o Eterno guarda as portas de Israel? Com a sua luz. E o que é a luz do Eterno? Sua Torá. Então é através da Torá que o Eterno nos abençoa. É através da Torá que o Eterno nos guarda, que ele nos proteja. A maior bênção que nós temos para a nossa vida se trata do quê? Da palavra do Eterno, da sua Torá. Então coloque isso na sua mente. Quando você sair de casa, leve com você a luz do Eterno. Por quê? Porque a luz do Eterno é o nosso tesouro. Bom, vamos então começar a leitura, né? Depois de ver essa mensagem que forma aí através dessas palavras. Vamos ver o primeiro mandamento que o Moshe vai citar na porção de hoje, que vai dar exatamente o título a essa porção. Quando saírem para a guerra contra seus inimigos, e Adonai, seu Elohim, os entregar
a vocês e fizer deles prisioneiros. Percebe que isso é uma condição, né? Moshe está supondo que isso venha acontecer. Quando um de vocês ver uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros, olha só, o Moshe está supondo que o povo de Israel foi para a guerra e nessa guerra eles levou prisioneiros. E no meio dos prisioneiros existe mulheres. Geralmente são a maioria mulheres, né? Porque os homens acabam morrendo na guerra. E no meio desses prisioneiros existe uma mulher linda, uma mulher bonita, e o hebreu se interessou por ela. Ele quer que essa mulher seja sua esposa. Isso daqui é um mandamento, pessoal? Não, isso daqui é uma permissão. O Eterno permite que o hebreu case com essa mulher, mas antes dele casar com ela, ele vai ter que cumprir alguns protocolos, alguns regulamentos. É como eu falei no início da porção. Tem coisa que o Eterno permite, mas ele impõe regras, e essas regras servem às vezes para desmotivar o hebreu a querer fazer aquilo. Porque a vontade do Eterno, na verdade, é que o hebreu casasse com hebreias, com mulheres do seu povo. Mas se ele quisesse casar com uma mulher estrangeira, uma prisioneira de guerra, o Eterno permite. Mas antes dele casar com essa mulher, ele tem que cumprir esses protocolos, esses regulamentos. Vamos ver qual é o regulamento que o Eterno vai dar. Leve ela para sua casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e retirará as roupas de prisioneira. Ela vai permanecer na sua casa, chorando pelo seu pai e pela sua mãe durante um mês inteiro. Somente depois disso, esse homem poderá ter relação com ela e ser o seu marido e ela a sua mulher. Que coisa interessante, né, pessoal? O que a Torá está querendo nos ensinar aqui com esse mandamento? Qual é o princípio desse mandamento, pessoal? Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Claro que aqui é um mandamento que o Eterno está dando para o hebreu, que foi para a guerra, né, e que gostou dessa mulher. Mas a gente pode tirar ensinamentos aqui para a nossa vida. O Eterno está dizendo para esse hebreu tomar cuidado com essa decisão que ele teve de querer casar com essa mulher. Por quê? Ele não conhece direito essa mulher. Ele se atraiu com ela baseado no quê? Na sua beleza. Quando ele viu aquela mulher bem vestida, com cabelo longo, com unhas bem feitas, ele se encantou com a beleza da mulher. É como se fosse atração, né? Paixão à primeira vista. O que a Torá está ensinando? Que um relacionamento, um casamento não deve ser feito baseado nisso. Primeiro ele precisa ver essa mulher não arrumada, sem o cabelo, sem as unhas, ou seja, a mulher quando se arruma, né, quando se produz, ela fica muito bela, fica muito linda. Então o que o Eterno está nos ensinando aqui? Na hora de escolher uma mulher, não leve em conta somente a beleza. Preciso você conhecer bem aquela pessoa, porque o casamento é algo sério. A gente vai ver na porção de hoje o Eterno falando sobre os filhos, depois falando sobre o divórcio. Então é preciso tomar muito cuidado na hora de escolher alguém para construir uma família. Então você que está procurando um companheiro, uma companheira, você que ainda não formou uma família, tome muito cuidado na hora de encontrar o seu par. Não se deixe levar pelos olhos. É claro que a beleza leva em conta, sim. Geralmente, o que chama a atenção primeiro é a beleza. Mas você não pode casar com uma pessoa simplesmente pela sua beleza. Porque a beleza um dia vai acabar. Se você casou com aquela pessoa somente porque ela era bela, e quando essa beleza acabar, como vai ficar? O que a Torá está ensinando é que precisa ter certeza se você está apaixonado ou se você ama mesmo essa pessoa. Se você está disposto a conviver com essa pessoa para sempre. Esse é o princípio, tá, pessoal, desse mandamento. Muita gente lê esse mandamento e acha isso muito estranho, acha até absurdo, né? O Eterno está autorizando que se traga prisioneira e ainda case com essa prisioneira. O Eterno está explicando, se você querer casar com ela, você pode, mas desde que primeiro você cumpre esse protocolo, porque aí sim você vai poder ver se você realmente está apaixonado, se ela é realmente a mulher que você quer para sua vida.
E a Torá vai dizer que no caso dele, né, passando esse mês, ele perceber que ela não era realmente aquilo que ele pensava, e não será um bom negócio ele casar com ela, então ele tem que deixar ela embora, não poderá vendê-la como serva, pois ele a humilhou. O segundo mandamento, pessoal, dessa porção continua no mesmo contexto, percebe que é uma outra situação que o Eterno permite, mas não é mandamento. Veja só, na primeira situação, no primeiro mandamento que a gente viu, o Eterno permitiu que o homem casasse com essa estrangeira, mas não é um mandamento ele casar com essa estrangeira. Se ele querer casar com ela, ele tem que cumprir esses regulamentos, esses protocolos. Mesma coisa é aqui, nesse segundo mandamento que a gente vai ver. Veja só. Se um homem tiver duas mulheres, uma amada e outra não amada, ou seja, ele gosta mais de uma do que de outra, mas vem cá, o homem pode ter duas mulheres? Percebe, pessoal, que a Torá permite. Se a gente estudar as escrituras, a gente vai ver que até sacerdotes tinham duas mulheres. O Eterno nunca proibiu eles de ter duas mulheres. Mas eu pergunto, isso é um mandamento? O Eterno mandou o homem ter duas mulheres? Não. O Eterno não mandou, mas ele permitiu. Mas ele permitiu com regras, com protocolos. O homem só pode ter duas mulheres ou até mais, ele poderia, né? Desde que ele cumprisse as regras que o Eterno estabeleceu. E se o homem fosse analisar muito bem, ele ia ver que não valia a pena. Como assim? Quais seriam essas regras? Primeira regra, pessoal, era o homem que sustentava a mulher. A mulher tinha a função apenas de cuidar da casa e cuidar dos filhos. O homem tinha que prover a mulher de tudo, de roupa, de comida, de moradia e de carinho. Se o homem tivesse duas mulheres, ele não poderia levar as duas para a mesma casa. Cada mulher tinha que ter a sua casa. Tudo que ele desse para uma, ele tinha que dar para outra. Então isso ia ficar muito custoso para ele. São situações que o Eterno estabeleceu que ia desmotivar o homem a ter duas mulheres. Tá entendendo? Então tem situações que o Eterno permite, mas ele cria situações para desmotivar, para que o homem veja que não vale a pena fazer aquilo. Ele vai pagar um preço muito alto. E tem tudo a ver com o que vai dizer esse mandamento aqui. Então veja só. O homem tem duas mulheres. Elas gerou filho. Só que dessas duas mulheres, tem uma que ele ama mais. Não tem como amar as duas da mesma forma. Sempre vai ter um carinho a mais por uma. Então veja que a Torá está supondo aqui. Imagina que o homem tem duas mulheres, as duas gerou filho, só que o primogênito não é o filho da amada, é justamente o filho daquela que ele ama menos. O que a Torá está dizendo? Quando chegar o tempo de dar a herança, tem que dar o direito de primogênito para aquele que realmente é o primogênito, ainda que ele seja filho da não amada. Porque o que o homem ia pensar? Como o primogênito tem o direito de dupla herança, e ele gostava mais do primogênito da mulher amada, ele ia preferir dar o direito para esse. Mas a Torá está dizendo que não pode. Então, para não acontecer esse problema, o que o homem devia fazer? Ele devia ter apenas uma mulher, porque se ele tivesse apenas uma mulher, não ia ter esse problema aqui. Então, a Torá está supondo uma situação que vai ser problema no futuro. O homem tem que respeitar o direito de primogenitura que foi dado pelo Eterno e funcionava assim, tá, pessoal? O que significa o direito de primogênito? Veja só. Aquele filho que nasce primeiro, ele tem direito de dupla herança. Imagina que o pai tem dois filhos, na hora de dividir a herança tem que dividir em três partes. Se ele tiver três filhos, tem que dividir em quatro partes. Se ele tiver quatro filhos, tem que dividir em cinco partes. Sempre uma parte a mais. Por quê? Porque o primogênito tem direito de ficar com duas partes. Isso parece estranho, né, para a nossa cultura. Parece uma injustiça, mas não, pessoal. Por que o primogênito tinha o direito de ficar com dupla herança? Porque o primogênito fazia o papel do pai. Caso o pai viesse a morrer, era o primogênito que assumia o lugar do pai. O primogênito é quem ajudava a cuidar dos mais pequenos. Sempre foi assim. Então o Eterno compensa o primogênito
dando a ele o direito de primogenitura. Sem contar também, o primogênito é o que tem a maior responsabilidade com o seu pai. Claro que todos os filhos têm que cuidar dos pais, mas a responsabilidade maior está com o primogênito, por isso ele tem o direito da primogenitura. Então percebe que Moshe está deixando claro aqui que esse direito de primogenitura tem que ser respeitado, ainda que o primogênito seja filho da mulher não amada. Isso aconteceu com o nosso patriarca, né? Com Iaco, que teve duas esposas, no caso a Leia e a Raquel. A gente sabe que o Jacó não ia querer casar com a Leia, ele foi forçado, né? Ele foi enganado pelo seu sogro. Ele amava mais a Raquel, se dependesse dele, ele teria casado somente com a Raquel. Isso não há dúvida. Mas o que que aconteceu? O primogênito do Jacó foi justamente o filho da mulher não amada, da que ele amava menos, no caso a Leia. Então ele é que tinha o direito de primogenitura. Mas quem foi que recebeu a herança, né? Falando aí da terra. Porque aqui se trata da herança, pessoal, da terra. Geralmente os bens que os homens tinham eram o seu gado, né? Os seus servos e também a sua terra. Quem recebeu a herança de Jacó foi José. José foi quem recebeu a dupla herança. Essa dupla herança foi dividida então entre Efraim e Manassés. Mas o primogênito mesmo de Jacó é Reuve, pelo que diz a Torá, quem tinha o direito de receber a primogenitura, ou seja, uma porção dobrada, era Reuve e não José. A gente sabe que Reuve cometeu um pecado grave, profanando o leito do seu pai. Segundo a Torá, o que Reuve fez é um pecado de morte, ele era digno de morte. Então, se ele perdeu a primogenitura, na verdade ele saiu no lucro ainda, né? Porque o pecado que ele cometeu era um pecado digno de morte. Vamos agora ver o terceiro mandamento. Veja que coisa interessante, que são todos assuntos conectados, né? Primeiro falou do casamento, depois falou sobre o homem ter duas mulheres, e agora vai falar sobre o filho teimoso. Está tudo dentro da conexão da família. Por que será que o homem vai ter um filho rebelde, um filho teimoso? Geralmente, pessoal, filhos rebeldes são consequências de um relacionamento mau entre o pai e a mãe. Isso não é uma regra, né? Mas na maioria das vezes é isso que acontece. Então não é por acaso que a Torá está citando isso justamente na ordem. Veja só. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedeça às palavras de seu pai nem de sua mãe, mesmo depois de receber disciplina, ele se recusa a ouvi-los. Ou seja, é um filho bem rebelde que não dá ouvido aos pais, que humilha os pais. Isso é um pecado grave, tá, pessoal? Lá na porção Mispatim, lá em Shemot, capítulo 21, o Moshe vai dizer que quando um filho amaldiçoa o pai, ou ele agride o pai, isso é um pecado grave, um pecado de morte. O Moshe está falando exatamente isso aqui. Veja o que Moshe diz que deve fazer com esse filho. Então, o seu pai e sua mãe devem levá-los aos líderes da cidade, junto ao portão do lugar, ou seja, levar aos juízes. Lembra da porção passada que o Eterno mandou constituir os juízes sobre os portões? Então, esta causa deveria ser levada até os juízes e dizer aos líderes, né, que são os juízes: este nosso filho é teimoso e rebelde, não presta atenção no que dizemos, e ele vive de modo devasso e se embriaga. Então, todos os homens da cidade devem apedrejá-lo até a morte. Veja que é um pecado grave, um pecado de morte. Assim, vocês estarão dando fim a tamanha maldade em seu meio. Todo Israel ouvirá a respeito disso e temerá. Pergunta, pessoal: o Eterno quer que faça isso mesmo? Não. Mas por que o Eterno está mandando fazer isso? Para que Israel veja e tema. Quando o mandamento exige uma punição muito rígida, não é que o Eterno quer que seja punido de morte as pessoas. Tem gente ignorante que lê isso daqui e fica blasfemando da Torá. Inclusive teve uma pessoa que veio zombar de mim e falou assim: olha, você disse que obedece a Torá, então você leva o seu filho para ser apedrejado.
Olha só que ignorância, pessoal. Esse mandamento aqui nunca foi cumprido na história de Israel. Se puxar a história, não há registro que algo assim aconteceu. Essa nunca foi a vontade do Eterno. O Eterno impôs uma pena severa para que os filhos não ousassem a desonrar os seus pais, não ousassem a cometer tamanha impiedade. Por isso que o Eterno estabeleceu uma lei tão severa assim. É claro que os pais dificilmente iam ter coragem, né, de levar o seu filho até o juiz para receber uma sentença dessa. E se eles fizessem isso, pessoal, a sentença não seria assim tão simples como parece dizer o texto. Primeiro ia se haver uma investigação. Não se pode condenar alguém de morte simplesmente por acusação. É preciso haver uma investigação rígida para ver se isso é verdade. E se fosse verdade, a Torá diz que deveria sim ser aplicado esse juízo. E o propósito desse juízo severo era fazer com que Israel temesse, que os filhos temessem. Então, honrar os pais é um mandamento muito sério e o Eterno pune com severidade, pessoal, aqueles que não honram os seus pais. O que a gente deve extrair desse mandamento aqui? O que a gente deve entender é que, se a pena é severa assim, isso quer dizer que esse pecado é muito grave. O que a gente deve pensar é nisso. Eu não posso jamais cometer um pecado como esse, porque se o Eterno está mandando punir de morte, quem faz isso é porque o pecado é gravíssimo. Existem pecados e pecados. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que fala um monte de bobagem e acha que não existe pecados e pecados. Existem pecados que são graves. E quando são pecados graves, o Eterno manda punir de morte, tá, pessoal? Claro que isso não se aplica nos nossos dias hoje, mas o princípio do mandamento tem que ser levado em conta. O que nós devemos levar em conta? Que esse pecado é muito grave. O Eterno não mandaria punir de morte uma pessoa que cometesse um pecado simples. Pecados como esses não tinham expiação. A gente sabe que quando o povo de Israel pecasse, eles tinham o direito de ir até o sacerdote e oferecer lá um sacrifício para expiar o seu pecado. Mas existem pecados que são considerados como graves, pecados de morte. Esses pecados não têm expiação. O que a gente tem que aprender com isso? Que são pecados que nós devemos ter o máximo cuidado para jamais cometer. Jamais ouse levantar a mão para o seu pai, porque lá na porção Mishpatim deixa claro que o filho que agride o pai, o filho que desonra o seu pai, ele está cometendo um pecado digno de morte. E existem filhos que faz isso. Tem filhos que levantam a mão para o pai, levantam a mão para a mãe. Existem filhas que agridem a mãe. Esse é um pecado muito grave, tá, pessoal? O quarto mandamento da porção continua falando sobre pecado de morte. Olha que coisa interessante. Se alguém tiver cometido um pecado capital, ou seja, um pecado de morte, um crime, né, de morte, merecedor de execução, pendure-o em uma árvore. É interessante que a Torá não cita qual é o pecado, né? Porque a gente sabe quais são os pecados de morte, mas geralmente a Torá diz que deve ser apedrejado. Agora aqui a Torá está falando sobre pendurar numa árvore. Que pecado seria esse, pessoal, que a pessoa ia cometer e ela merecia ser levado a ser pendurado numa árvore? A Torá não cita. Não há também registro na história de alguém que foi punido assim. Na Torá nos mostra dois casos de pessoas que foram punidas de morte no deserto por apedrejamento. Um foi aquele que blasfemou o nome do Eterno, e o outro foi aquele que foi apanhar lenha no Shabat. Nós não temos referência na Escritura de alguém que foi punido por ter cometido um pecado grave, pendurado numa árvore. A gente vai ver no livro de Josué que o rei da cidade de Ai, ele foi pendurado na árvore, claro, mas ele não era integrante do povo de Israel. Aqui está falando sobre o povo de Israel que cometesse um pecado grave, pecado digno de morte, só que a Torá não cita que pecado seria esse. Mas o seu corpo não deverá permanecer a noite toda na árvore. Sepulte no mesmo dia, pois a pessoa pendurada foi amaldiçoada por Elohim. Não faça isso, né, para não macular a terra
que Adonai dá para vocês como herança. Então, essa é uma regra. Quando alguém fosse pendurado numa árvore, sendo punido de morte, ele não poderia passar a noite toda ali. Essa é uma regra da Torá. A gente sabe que o Josué cumpriu com esse mandamento quando ele mandou punir o rei da cidade de Ai. O nosso Machia também foi levado no madeiro. Ele não foi pendurado, né? Mas ele foi pregado no madeiro. E com o nosso Machia aconteceu exatamente isso. Ele foi tirado lá do madeiro antes do pôr do sol, cumprindo com o mandamento, cumprindo com o regulamento da Torá. E é interessante que Shaul, ele vai dizer que o Machia se fez maldição por nós, né? Porque aquele que é levado no madeiro ou aquele que é pendurado numa árvore é considerado maldito. Bom, agora vamos para o capítulo 22 de Devarim, onde Moshe continua falando sobre mandamentos. Veja só. Se você ver que o boi ou a ovelha do seu irmão se desviou, não finja que nada percebeu. Leve o animal de volta para seu irmão. Aqui o Moshe cita o boi ou a ovelha. É interessante, né? Ele citar esses animais aqui. Ele poderia ter dito, se você encontrar o animal, porque aqui não encaixa somente o boi e a ovelha. Talvez você que está me ouvindo nunca vai encontrar um boi nem uma ovelha perdido. Mas você pode encontrar um gato, você pode encontrar um cachorro, um animal de estimação. Aí você vai dizer, não, mas a Torá fala que é um boi ou uma ovelha. Então, isso dá uma brecha, né, para algumas pessoas mal intencionadas. Mas o boi e a ovelha aqui, pessoal, é apenas uma referência, tá? O que o Moshe está dizendo aqui? Se você encontrar um animal de alguém, você não pode tomar para você esse animal. Você deve dar um jeito de enviar de volta esse animal para o seu dono. Se o seu irmão, que no caso é o dono desse animal, não estiver por perto, ou você não souber quem é o dono, o que você deve fazer? Leve o animal para a sua casa, permaneça com ele até que o dono apareça. Quando o dono aparecer, você tem que devolver o animal. Isso é mandamento, tá, pessoal? Não vá querer pegar animais dos outros e tomar para você, a não ser que seja um animal abandonado, né? No caso, um cachorro, no caso, um gato. Mas se o dono aparecer dizendo que aquele animal tinha fugido ou tinha desaparecido, a Torá diz que esse animal deve ser devolvido para o seu dono. Faça o mesmo com o jumento. Então, se Moshe tivesse falado lá animais, não precisaria ele citar aqui jumento, né? Então, esse mandamento, ele envolve todo tipo de animal. Esses animais que Moshe está citando aqui é apenas como uma referência, mas não quer dizer que tem que ser apenas esses animais aqui. E o mesmo você deve fazer com o casaco ou qualquer coisa que pertence a seu irmão. Se encontrar alguma coisa perdida, não ignore. Aquilo que você encontrar perdido, pessoal, pode ser objeto, pode ser animal, pode ser, no caso, um casaco, né, como diz aqui o Moshe. Aquilo que você encontrar pertence a alguém. Alguém perdeu, então você não pode tomar para você. E Moshe está dizendo que você deve devolver ou dar um jeito de fazer com que o dono daquele objeto ou daquele animal fique sabendo. Hoje, por exemplo, tem as redes sociais, que é muito fácil você fazer isso. Então, nunca pegue para você aquilo que você acha. Aquilo que você encontrar pertence a alguém, tem que ser devolvido. É isso que Moshe está ensinando. Já o sexto mandamento tem a ver com o cuidado com os animais. Olha que coisa linda, pessoal, esse mandamento. Se você ver o boi ou o jumento de seu irmão caído na estrada, não finja que não viu. Ajude a levantar-se outra vez. Novamente eu digo, pessoal, não se trata apenas do jumento e do boi. Imagina que você encontra um cachorro de alguém caído ou o gato de alguém ferido. O que você deve fazer? Deve socorrê-lo. Essa é a essência desse mandamento. Aqui está falando de ter cuidado com os animais. De repente o boi está caído por quê? Porque colocaram sobre ele uma carga muito grande. Então o que você deve fazer? Ir lá e forçar o boi levantar com aquela carga? É claro que não. Primeiro se tira o excesso de carga e depois sim ajuda o animal a levantar.
e deve, né, até dar uma bronca no dono do animal que está colocando sobrecarga no animal. Esse mandamento aqui tem a ver com o cuidado com os animais. É mandamento da Torá a gente cuidar dos animais. Então, se você vê ou encontrar um boi, um jumento, um cachorro, um gato, não importa que tipo de animal seja. Se ele estiver caído, machucado, precisando de ajuda, precisando de socorro, você não deve fingir que não viu. Você deve parar e ajudar aquele animal a se levantar. Vamos ver o sétimo agora, pessoal. Olha que coisa interessante. A mulher não deve vestir roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher, pois quem faz estas coisas é detestável a Adonai, seu Elohim. Essa palavra detestável aqui, na maioria das traduções, vai estar como abominável. É a mesma palavra que vai estar lá em Vaikra, quando o Eterno diz que homem não pode deitar com homem como se fosse mulher. Porque isso é detestável, é a mesma palavra, tá, pessoal? O que o Eterno está nos ensinando aqui? Aqui não se trata realmente de roupa, tá, pessoal? Porque existem roupas que são unissex. A roupa tem a ver com o comportamento, a roupa tem a ver com o caráter da pessoa. Muitas pessoas são conhecidas, pelo menos na profissão, pela roupa que ela veste, pelo uniforme que ela veste. Então a roupa representa quem a pessoa é. O homem não pode se comportar como se fosse mulher. E nem a mulher se comportar como se fosse homem. Não quer dizer que a mulher tem que usar vestido e o homem tem que usar calça. Existem calças que são femininas. Existem calças que são unissex. O que a Torá está dizendo é que o homem não pode se vestir de maneira que quem olhe para ele não percebe, não consegue decifrar se é homem ou se é mulher. A mesma coisa é a mulher. Ela não pode se comportar de uma forma que quem olhe não consegue perceber nem decifrar se é mulher ou se é homem. Então isso é detestável, tá, pessoal? Isso é abominável aos olhos do Eterno. Ainda que isso tenha se tornado comum nos dias de hoje, né? Isso faz parte da agenda atual do mundo e quer ensinar as pessoas de que isso é normal, que o homem pode ser mulher, que a mulher pode ser homem. Isso é abominável aos olhos do Eterno. Ele deixa muito claro isso na sua palavra. Oitavo mandamento, pessoal. Olha que coisa interessante a instrução que Moshe nos dá aqui. Quando construir uma casa nova, faça uma proteção em volta do terraço. Ou seja, de outro modo, alguém poderá cair dali e você será o responsável pela sua morte. Então veja que aqui a Torá está falando de proteção contra acidentes. Nós temos que tomar muito cuidado para não colocar obstáculo na vida das pessoas ou criar armadilhas, né, para que as pessoas venham, por exemplo, sofrer um acidente, cair, por exemplo, num buraco, porque a Torá vai dizer que se você cavar um buraco e não colocar cerca em volta desse buraco e alguém cair ali, você é responsável. Nono mandamento: não semeie dois tipos de semente entre fileiras de sua vinha. Se fizer isso, a colheita de ambas as sementes será contaminada. Então, a Torá deixa claro que não pode haver cruzamento de sementes. Não pode plantar duas sementes na mesma cova, na mesma linha, pois elas vão se cruzar e a Torá está dizendo que isso é contaminação, tá, pessoal? A plantação ela deve ser pura. Infelizmente, isso não tem sido respeitado. Hoje existe muito alimento que é transgênico, que é uma transgressão à Torá. Pelo que a Torá diz, não se pode fazer essas mudanças aí que se fazem nas sementes. E se a Torá diz que não pode, existe uma razão, tá, pessoal? Ainda que a gente não entenda, claro que se o Eterno falou que isso não pode ser feito, o Eterno sabe o porquê. Décimo mandamento que a gente vai ler está no verso 10: não are com um boi e um jumentos junto. Olha só, por que não pode colocar o boi e o jumento para arar junto? Porque a força dos dois, pessoal, com certeza é desproporcional. Colocar os dois juntos, com certeza ia prejudicar um, né? O boi provavelmente é mais forte que o jumento. Então, é desproporcional a força dos dois. Por isso, a Torá proíbe que seja feito isso. Isso é o quê? É um
ruquim ou é um mispatim, pessoal? Claro que é um ruquim, mas pode ser chamado de mispatim, porque tem a ver com justiça. Seria uma injustiça colocar duas forças desproporcionais para trabalhar junto, né? Por isso a Torá diz que não pode o boi arar junto com o jumento. Mandamento de número 11: não use roupas feitas de dois tipos de fios. Exemplo, lã e linho junto. É também um mandamento muito discutido, as pessoas não entendem direito por que que não pode fazer isso, como eu falei. Se o Eterno proibiu, existe uma razão. Aqui não está falando, pessoal, que você não pode usar uma camiseta, por exemplo, de linho e por cima uma blusa de lã. Não, está falando de uma roupa só feita com dois tipos de fios. O que isso significa? Isso tem a ver, como eu falei, com o nosso comportamento. A roupa tem tudo a ver com aquilo que somos. A Torá está nos mostrando que nós não devemos ser pessoas de duas faces, de duas caras. Num lugar você é uma pessoa, em outro local você se comporta de outra maneira. Não, devemos ser o mesmo em todo lugar que estamos. Precisamos nos comportar da mesma maneira em todo lugar, porque tem gente que é assim. No meio dos outros, parece ser uma pessoa maravilhosa, mas quando chega em casa, somente a família, né? Somente a esposa e os filhos sabem quem realmente é aquela pessoa. E o que a Torá está nos ensinando, que nós não devemos vestir de dois tipos de vestimenta, ou seja, devemos ser uma só pessoa. Aquilo que você é na frente dos outros, você deve ser também na sua casa. Não seja uma pessoa de duas caras. O mandamento de número 12 é o tzit, faça para si cordões trançados, né, nos quatro cantos da roupa que você usar. Para que o Eterno estabeleceu o tzit, pessoal? Para que o homem lembre-se dos mandamentos e viva por eles. Então, tzit é aquele cordão que a gente usa nos quatro cantos da nossa veste. Nosso Machia usava esse tzit. Aquela mulher que foi curada, segurando, né, conforme diz o escrito nazareno, na franja da roupa do Machia, ela pegou exatamente no tzit, que tem um significado. Significa o quê? Representa os mandamentos do Eterno que dá vida para aqueles que obedecem. Mandamento de número 13. Olha que coisa interessante aqui, pessoal. Se um homem casar com uma mulher e ter relação sexual com ela, e depois disso deixar de gostar dela, e fizer falsas acusações contra ela, e difamar o caráter dela, dizendo: eu casei com esta mulher, mas quando tive relação com ela, percebi que ela não era virgem. Olha só que acusação difamadora. O que acontecia aqui nos tempos bíblicos? Vocês sabem que o homem tinha que pagar dote. Ele pagava o dote para o pai da noiva. Por quê? Porque o pai da noiva cuidou dessa moça até ela se formar, até ela se tornar uma mulher. E o pai da noiva protegeu essa noiva para que ela não perdesse a sua virgindade. Quando o pai da noiva recebia o dote daquele que ia casar com aquela moça, o pai da noiva garantia que essa mulher era virgem. Se acontecesse, por exemplo, o homem casar com a mulher achando que ela era virgem e ela não fosse, seria pena de morte, tá, pessoal? Era muito sério isso. Então, o que acontecia? Na hora da relação sexual, porque é aí que vai haver a consumação do casamento, era colocado um pano, né, um lençol branco na cama, né? É claro que vai haver sangramento, então esse pano era recolhido e era dado para o pai da moça. Ele guardava isso como garantia de que a moça realmente era virgem. Mas de repente veja o que vai acontecer aqui. Isso é claro uma suposição que Moshe está dizendo. O que deveria ser feito nessa situação? O pai da moça, ele deveria apresentar a evidência da virgindade aos líderes da cidade, ou seja, aos juízes. Mas como que ele ia apresentar isso? Ele tinha lá o pano branco marcado. Isso fazia parte do acordo. Quando acontecia a consumação do casamento, no outro dia a moça deveria recolher esse lençol que estava manchado de sangue e levar para o seu pai. O seu pai guardava isso como garantia. Se um dia acontecesse desse homem levantar falsas acusações, como está acontecendo aqui, ele tinha como provar que isso era uma acusação falsa.
E veja a punição que tem que dar a esse homem. O pai da moça então vai dizer aos líderes, dizendo: permiti o casamento de minha filha com este homem, mas ele a odeia, ou seja, ele não está respeitando ela. Por isso ele apresentou acusação falsa, dizendo que ela não é virgem, né? E aí o homem vai mostrar essa evidência comprovando que ela realmente era virgem. Nessa situação, no caso, os juízes, né, da cidade deverão pegar esse homem e puni-lo. E ele vai ser multado em 100 ciclos de prata, ou seja, em 1,2 kg de prata, ele vai ter que dar essa multa, essa indenização para o pai da moça, porque ele difamou, né, essa virgem. Ele então ia ter que pagar essa indenização, essa mulher ia permanecer com ele e ele não poderia jamais divorciar dessa mulher enquanto ela viver. Agora, se fosse verdade, né, imagina que o homem casou com a mulher, achando que ela era virgem. E quando fosse ter relação, ele percebia que ela não era. Nesse caso, a moça deveria ser punida de morte, pessoal. Veja como é sério isso. Ela deverá ser levada à porta da casa de seu pai e os homens da cidade a apedrejará até a morte. Por quê? Porque ela cometeu um ato vergonhoso em Israel ao se comportar como uma prostituta. Olha só, isso enquanto vivia na casa do seu pai. Aqui quer dizer o quê, pessoal? Que o pai não sabia. O pai, ele deu essa moça em casamento para esse homem, dizendo que a sua filha era virgem. A moça enganou seu pai e enganou também esse homem, nesse caso, pena de morte. Agora, se a moça tivesse avisado que ela não era mais virgem, aí o pai tinha que avisar o rapaz que quer casar com a moça. Ele ia casar com ela já sabendo que ela não era virgem. Então, essa punição aqui é no caso de haver uma mentira. Não quer dizer que a moça perdeu a virgindade, ela já é punida de morte. Não. Ela é punida de morte se ela fosse casada, se ela cometeu um adultério. Aqui a Torá está dizendo que ela devia ser punida porque ela mentiu. Nem o pai sabia que ela não era virgem. Ela então se comportou como uma prostituta. Ela então vai ser punida de morte. O próximo mandamento, pessoal, já vai falar de adultério. As pessoas fazem muita confusão entre prostituição e adultério. Adultério é uma coisa, prostituição é outra coisa. É igual a situação do divórcio e do repúdio. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra coisa. Mas as pessoas, por não saber disso, fazem uma bagunça danada e não entendem o que a Escritura está dizendo. O mandamento de número 14 vai falar de adultério, veja só. Se um homem for encontrado dormindo com uma mulher casada, os dois deverão morrer. Por quê? Porque a mulher era casada, isso é adultério. Desse modo, vocês vão eliminar tamanha impiedade em Israel. A Torá deixa claro que adultério seria punido como pena de morte. Então, pessoal, dizer que Moshe autorizou o divórcio somente quando há adultério já não encaixa aqui. Por quê? Porque o adultério seria pena de morte, não seria divórcio. O divórcio é uma outra situação, que a gente vai ver já já. Agora veja o próximo mandamento, né, de número 15. Olha só. Agora aqui a moça, ela é virgem. Ela não é casada. É uma outra situação, veja só. Se uma jovem virgem se tornar noiva de um homem, olha só, quando ela se torna noiva, ela foi prometida para um homem. Então ela já é considerada como casada, tá, pessoal? Se ela tiver relação com outro homem sendo prometida, ela vai estar cometendo adultério. Olha o que vai acontecer aqui. Se uma jovem se tornar noiva de um homem e outro homem, né, que no caso não é o noivo, atacar essa moça na cidade e ter relação sexual com ela, olha que coisa interessante. Leve os dois até o portão da cidade e apedreje até a morte. Mas por que que a mulher vai ser punida de morte se aqui está falando de um estupro? Olha só, pessoal. Porque a moça não gritou, não pediu socorro. Ela deveria gritar, pedir socorro. Com certeza alguém ia ouvir. Então a Torá está supondo que ela não gritou. Então ela, na verdade,
gostou, né, do que estava acontecendo. Então, os dois serão punidos de morte. No entanto, se esse estupro acontecer no campo, onde um homem atacou, né, essa moça e teve relação com ela, somente o homem vai ser punido de morte. A moça não vai ser punida de morte por quê? Ela não teve como se defender. No campo, mesmo ela gritando, ninguém ouviu, né? A Torá está supondo que ela gritou, ninguém ouviu, ninguém apareceu para socorrer a moça. Nesse caso, somente o homem que violentou essa mulher deverá ser punido de morte. Então perceba, pessoal, que tanto o adultério é um pecado de morte, como também o estupro. Um homem que ataca uma mulher e força ela a ter relação sexual com ele, a Torá considera isso como um pecado de morte. Deveria ser punido de morte quem fizesse isso. Se essa lei fosse aplicada, né, se essa punição fosse aplicada até hoje, não haveria tantos casos semelhantes a esse acontecendo por aí. Agora o mandamento 16, pessoal, vai ser uma outra situação. Veja só. Se um homem seduzir uma jovem que seja virgem, nesse caso aqui a moça é virgem, mas não é prometida, não é noiva de ninguém. Então veja como é diferente. Cada caso é um caso. As pessoas não prestam atenção nesses detalhes. Se um homem seduzir uma jovem que é virgem, mas não é noiva de ninguém, e ter relação com ela, e eles forem pegos no ato, veja o que vai acontecer. O homem que manteve relação com a moça deverá pagar ao pai da noiva uma multa de 50 ciclos de prata, ou seja, 600 gramas de prata, e ela se tornará mulher dele, pois ele a humilhou, ele não poderá se divorciar dela enquanto ele viver. Tem gente que lê isso aqui e fala que aqui está falando de um estupro. Não, pessoal, aqui não é um estupro. Aqui o homem seduziu a moça, jogou um chaveco para cima dela e conquistou a moça e teve relação sexual com ela. Ela não era prometida para ninguém, então isso não é adultério. A única coisa que o homem vai ter que fazer agora é casar com a moça. Se a moça foi seduzida a ter relação com o homem, ela tem que saber que se ela perder a virgindade com esse homem, ela vai ter que casar com ele. Se ela foi, é porque ela aceitaria casar com ele. Então, nesse caso, não é pena de morte. Nesse caso, o homem tem que pagar uma multa para o pai da moça e casar com ela e estava tudo resolvido. Mas a Torá vai dizer que se o pai da noiva não gostar desse homem, não querer que ela case com ele, o pai da moça pode sim impedir que ela case com ele. Ele vai ficar com essa indenização do mesmo jeito, né? Essa indenização de 600 gramas de prata. E quando essa moça for dada a outro homem, o pai tem que avisar: olha, a minha filha não é mais virgem, você quer casar com ela assim mesmo? Se o cara aceitar, sem problema nenhum. O que não pode é a moça casar falando que é virgem. Se ela casasse falando que era virgem e ficasse comprovado que ela mentiu, ela seria punida de morte. Agora a gente vai para o capítulo 23, pessoal. Esse mandamento aqui está lá na porção Kedoshim, que diz assim: um homem não deve tomar por mulher a mulher de seu pai, violando assim os direitos de seu pai. Aqui está falando do que, pessoal? De descobrir a nudez. É um pecado gravíssimo. A Torá não chama esse pecado aqui de adultério. A Torá chama isso de descobrir a nudez. Por quê? Na verdade, é um adultério, porque ela é mulher casada, é mulher do pai. Isso aconteceu, por exemplo, com Reuve, né? Reuve profanou o leito de Iaco, se envolvendo com uma das servas do Jacó. Ele cometeu esse pecado aqui, um pecado gravíssimo, e a Torá diz que esse pecado seria punido com pena de morte. Se um homem ter relação com uma mulher casada, a Torá chama isso de adultério. Agora, se essa mulher for casada com o irmão, com o pai, com o tio, ou seja, com um parente bem próximo, aí a Torá não chama de adultério, pessoal. É adultério também, mas é um adultério com agravante, é algo mais grave ainda. Aí a Torá vai chamar de descobrir a nudez. É o que está lá em Levítico, na porção Kedoshim, e também na porção Ahareimot, né? Lá a Torá fala
de forma mais clara sobre esse assunto aqui. O mandamento de número 18 vai dizer que nenhum amonita, nenhum moabita pode entrar na Assembleia de Adonai, tampouco seus descendentes, até a 10ª geração. E o Eterno vai explicar o porquê. Eles não supriram Israel com água e com alimento, quando vocês estavam no caminho, após ter saído do Egito. E também pelo fato de terem contratado Bilã, o filho de Beor, para amaldiçoá-lo. Se tem algo que o Eterno considera grave, é isso daqui, pessoal. É você ver alguém passando fome, alguém passando sede e não suprir essa pessoa com pão e água. Isso é um pecado gravíssimo, tá? Nunca faça isso, ainda que seja o seu inimigo. A Torá diz que nós devemos dar água, ainda que seja ao nosso inimigo. Quando, pois, sair, aqui está o nome da porção, né? Kitetse, quando sair do acampamento contra seus inimigos, guarde de toda palavra ruim. Ou seja, não fique falando palavras ruins. Não saia da vossa boca palavra ruim. Veja que coisa interessante no verso 11. Se houver entre vocês um homem que se tornar impuro por causa da poluição noturna, ele deverá sair do acampamento durante o dia. Quando a tarde chegar, ele vai se banhar em água e depois do pôr do sol ele poderá retornar ao acampamento. Do que está falando aqui, pessoal? Poluição noturna, está falando de ejaculação. Isso daqui é muito sério, muita gente não sabe disso. O esperma é considerado na escritura como impureza. Se o homem ejacular numa roupa ou no lençol da cama, aquele lençol tem que ser tirado e tem que ser lavado, tá, pessoal? É isso que a Torá ensina. O homem ficou impuro até o pôr do sol. Então, muito cuidado, você homem, você mulher, muito cuidado aonde vocês coloquem isso. A Torá considera o esperma como impureza, aonde ele cair, ele vai contaminar e aquele local vai ficar impuro, precisando ser lavado. É isso que diz a Torá. É isso que Moshe está dizendo aqui. Imagina que o homem, durante a noite, ele sonhou, ou talvez aconteceu, né, de forma involuntária. Ele então ficou impuro, ele tem que ser afastado do acampamento durante o dia. Por quê? Porque o Eterno está no meio do povo de Israel e ele, nessa situação de impureza, não poderia ficar no meio do arraial. O mandamento de número 20. E haverá para vocês uma área fora do acampamento para ser usada como um local onde vocês façam dejeções, ou seja, onde faz o número 2. Inclua um apá nos seus equipamentos e haverá na tua habitação, ou seja, do lado de fora, um local aonde vocês vão cavar, fazer as necessidades e cobrir a tua sujeira. E aí a Torá vai explicar o porquê. Porque Adonai anda no meio do seu acampamento para resgatá-lo da mão dos seus inimigos. Portanto, ou seja, por isso, pelo fato de Adonai estar no meio de vocês, o acampamento de vocês deve ser um lugar sagrado, ou seja, deve ser um lugar limpo. Veja que coisa interessante, pessoal. Tem que ser enterrado. É o que a Torá está dizendo. Imagina se a pessoa fosse lá, né, fizesse o número 2 e largasse aquilo lá. Além de produzir um mau cheiro, ia atrair moscas. A gente sabe que nas fezes existem muitas bactérias. A mosca vai lá, senta, acaba absorvendo bactéria e depois ela vai e senta no alimento de alguém, levando impureza, levando bactéria para os alimentos. Então a Torá diz que tem que ser enterrado, não pode jamais largar exposto ao sol. A Torá vai dizer que se eles fizessem isso, o Eterno ia se afastar do meio deles. Então percebe que a Torá está falando de limpeza e de higiene. A Torá nos ensina a ser um povo limpo, a ser um povo puro. Precisamos ser um povo higiênico. O Eterno não gosta de sujeira, não gosta de bagunça. Manter a casa organizada, limpinha, é mandamento, é ensinamento da Torá. Bom, pessoal, agora vamos ver o número 21, que é mais uma permissão, não é um mandamento. Vai falar sobre o voto. Quando fizerem um voto a Adonai, seu Elohim, não demore em cumpri-lo, pois Adonai, seu Elohim, com certeza vai exigir de você
e a sua falta ao cumpri-lo será considerado pecado. A gente falou sobre isso lá na porção Matote. O voto é uma permissão do Eterno. Perceba que não é um mandamento. A Torá nunca vai dizer que é preciso fazer voto, mas se o ser humano quer fazer voto, a Torá autoriza. Só que tudo aquilo que a Torá autoriza, ela coloca regra. Para quê, pessoal? Para a pessoa ver se realmente vale a pena fazer aquilo. Não há necessidade de fazer voto. A partir do momento que a pessoa fez um voto, ela assumiu um compromisso e enquanto ela não cumprir com esse compromisso, ela está em pecado. Por isso que Moshe vai dizer no próximo verso assim, ó: se vocês não fizerem nenhum voto, isso não é pecado. Então o Moshe está dando uma dica muito clara aqui. Não faça voto, porque se você não fizer voto, não é pecado. Enquanto que, se você fizer e não cumprir, isso será considerado um pecado. Então, uma pessoa inteligente jamais vai fazer voto. Eu sempre tenho falado isso. Eu nunca vou aconselhar uma pessoa a fazer voto. Geralmente, voto é feito em situação de muita emoção ou talvez de muita ansiedade. E aí as pessoas acabam fazendo promessa sem pensar direito no que ela está fazendo. Ela assume um compromisso. Veja o conselho que Moshe está dando aqui. Não fazer voto não é pecado. Mas se você fizer e não cumprir, você está em pecado. Então, quem é inteligente, com certeza não vai fazer voto. E o próximo mandamento, para a gente concluir o nosso resumo, vai ser sobre o divórcio, pessoal. E eu coloquei uma pergunta aqui, claro que vocês já sabem a resposta. A Escritura Sagrada autoriza o divórcio? A gente vai ver no Novo Testamento, Paulo falando que toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas de que Escritura Paulo estava falando? Paulo não estava falando das cartas de Romanos, de Gálatas, de Efésios. Paulo estava falando do Taná, daquilo que as religiões chamam de Velho Testamento. Quando Paulo pregava e os bereanos iam consultar na Escritura, aonde que eles iam ver? No Taná, naquilo que as religiões chamam de Velho Testamento. Então, Escritura Sagrada não se trata do Novo Testamento. Escritura Sagrada se trata do Taná, que é a Torá, os profetas e os escritos. Quem é a autoridade máxima, pessoal, da Escritura? Quem que tem a palavra final? É os profetas ou a Torá? Imagina que você veja uma contradição entre a Torá e os profetas. Com quem que você vai ficar? É claro que é com a Torá, pessoal. A Torá é a autoridade máxima. Nada pode contradizer a Torá. Tudo que tiver escrito na Escritura tem que ter uma conformidade com a Torá. Por quê? Porque a Torá, ela é a raiz, ela é a base, ela é o fundamento da Escritura. Imagina uma obra. O que é mais importante numa obra? O alicerce dessa obra ou a cobertura ou o telhado dessa obra? Claro que o telhado é importante, mas não tanto quanto o alicerce. Então, o alicerce é a base. Tudo que você lê na Escritura e contradizer a Torá, você deve descartar, simplesmente descartar. Às vezes é um mal entendido na interpretação. Às vezes você não está interpretando direito, ou às vezes a tradução não está correta. O que não pode jamais é estar contra a Torá. Então a gente vai ver aqui na Torá, que é a Escritura Sagrada, o que, que ela vai dizer sobre o divórcio. E depois a gente vai lá para o Novo Testamento, ver aonde as pessoas utilizam para dizer que só pode ter divórcio quando há adultério. Será que isso é verdade? Vamos ler com atenção, pessoal. Primeiro vamos ler aqui na Torá. Preste muita atenção no que Moshe vai falar aqui, e tudo que Moshe está falando, ele recebeu do Eterno, tá? Não é Moshe que está inventando isso. Isso é direção do Eterno. Ele diz assim: se um homem tomar uma mulher e com ela consumar casamento, e depois, ou seja, depois de um bom tempo, ele passar a não se agradar mais dela, por quê? Pelo fato de ter achado alguma coisa ofensiva. Olha só. Pelo fato do homem achar alguma coisa ofensiva na mulher, ele vai deixar de gostar dela. Isso é um mandamento? Não, isso pode acontecer. Moshe está supondo que isso venha acontecer. O que deve ser feito? Ele, o homem,
vai escrever para ela um certificado de divórcio. Dará o certificado na mão dela e o mandará embora de sua casa. Então perceba, pessoal, que a Torá está deixando muito claro aqui que o homem pode dar a carta de divórcio. Isso não é um mandamento, é uma autorização da Torá. E é muito interessante que a Torá não cita qual seria o critério para haver esse divórcio. O que seria essa coisa ofensiva? Por que a Torá não diz o que seria? Porque essa coisa ofensiva é relativa. Quem vai decidir se aquela mulher faz coisa ofensiva ou não é o marido. Não é a Torá que vai determinar a regra nessa situação. Quem vai decidir se vale a pena continuar com a mulher ou se não vale mais a pena continuar com ela é o marido. Então a Torá não se mete nisso. O que a Torá está dizendo aqui é que o homem pode dar a carta de divórcio. O motivo, quem sabe, é o marido. O Eterno conhece o ser humano e sabe que os seres humanos são diferentes, cada um é diferente do outro. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que o homem casou com uma mulher, imaginando que seria a mulher da vida dele, e de repente essa mulher muda completamente, não cuida da casa, não cuida dos filhos, só fica na rede social gravando vídeo no TikTok, não cuida do marido. O marido vai conversar com ela, ele não concorda com isso. Isso seria um motivo para o divórcio? Quem vai decidir isso não é a Torá, não é a Escritura. Quem vai decidir isso é o marido. Ele vai conversar com a mulher, vai falar que ele não gosta do que ela está fazendo e eles vão tentar entrar num acordo. Se não entrar num acordo, é o marido que vai decidir se vale a pena ou não esse divórcio. Tá entendendo? Já tem maridos que não ligam, tem marido que vai até participar dos vídeos que a mulher grava. Mesma coisa é a mulher. Imagina uma mulher que casou com um marido e esse homem de repente viciou no boteco. Ele fica todo dia enchendo a cara de cachaça, chega à tarde em casa, fedendo cachaça, bravo com a mulher, às vezes espanca ela. Ela é obrigada a ficar com esse marido? Quem vai decidir isso não é a religião. Quem vai decidir isso é a mulher. Se para ela isso não dá, se ela não suporta isso, então é ela que vai pedir o divórcio. Está entendendo? A Torá dá total liberdade para o homem e a mulher fazer isso. Já tem mulheres que suportam, tem mulheres que aceitam que o seu marido fica no boteco, que o seu marido o agride. Então é relativo. Cada pessoa é uma pessoa. Então a situação do divórcio não é a escritura que vai determinar o motivo. Quem vai determinar o motivo do divórcio tem que ser o marido e a esposa. Essa é a razão da Torá não citar aqui qual seria a regra para um divórcio. É claro que o Eterno não quer que haja divórcio. Por que vocês acham que a porção começou falando sobre casamento? Sobre o homem que se interessou pela mulher, que veio cativa da guerra. O que a Torá falou? Ele tinha que primeiro pensar bem para ver se realmente vale a pena, se é isso mesmo que ele quer. Para não acontecer isso daqui, pessoal, de chegar um momento dele não suportar mais aquela moça e aí querer fazer o divórcio, porque o divórcio, queira ou não, é algo dolorido, principalmente quando se tem filhos. Então a Torá quer que isso seja evitado, mas se não tiver como, a Torá autoriza sim o divórcio. Só que tudo aquilo que a Torá autoriza, que não é vontade do Eterno, o Eterno impõe uma regra. Então, nesse caso aqui do divórcio, qual é a regra que a Torá vai impor? Veja só. A Torá vai dizer que essa mulher, recebendo a carta de divórcio, ela poderá casar com outro homem. Por isso que se dá o divórcio, pessoal. O divórcio é para proteger a mulher. A mulher, se ela não tiver o divórcio, não pode casar com outro homem. Às vezes, o homem não liga para sua esposa. Ele despreza a mulher, ele só quer ficar no boteco, ele só quer ficar atrás dos seus amigos, ele não dá a mínima para sua esposa. Nesse caso, ele está repudiando a mulher. A mulher está precisando de atenção, está precisando de carinho, às vezes está precisando até de alimento, e ele não supre ela em nada, ele nem liga para ela. Isso é considerado um repúdio. A mulher nessa situação, ela acaba sendo tentada a trair esse homem. E se ela trair esse marido, ela vai estar cometendo um adultério. E o adultério é algo gravíssimo. A Torá diz que seria pena de morte para quem cometesse adultério. Então o que a Torá fez? O que o Eterno fez? O Eterno autorizou
que ao invés do homem repudiar a mulher, ao invés do homem desprezar a mulher, já que ele não quer dar atenção, não quer dar carinho para ela, então dê a ela a carta de divórcio, que aí ela pode encontrar alguém que dê carinho a ela, que dê atenção para ela. Então o divórcio está, na verdade, poupando, protegendo a mulher. E o Eterno conhece muito bem o homem. Veja o que o Eterno impôs aqui. Imagina que o homem dê a carta de divórcio para essa mulher, ela vai e casa com outro homem, e de repente esse outro marido também não gosta da mulher, porque essa mulher deve ser uma mulher meia complicada, né? Difícil de convivência. Ele então dê carta de divórcio, ou talvez esse homem morra. Olha o que a Torá vai dizer. O primeiro marido, aquele que a mandou embora, não poderá tomá-la de volta, não pode casar novamente com ela. Então essa é a regra que o Eterno impôs. Por que o Eterno impôs essa regra, pessoal? Porque o homem é assim. Às vezes o homem não dá a mínima para a mulher. Mas quando ele percebe que outro está gostando daquela mulher, aí ele endoida. Ele vai dar valor a ela quando ele perceber que perdeu de vez. E a Torá deixa muito claro, se você quer dar carta de divórcio, você pode dar. Só que dê sabendo que a partir do momento que ela foi embora, que ela casou-se com outro homem, nunca mais ela pode voltar para você. Então essa é a regra que o Eterno impôs, para que ele pense bem se é isso mesmo que ele queira, porque depois não tem como voltar atrás. Está entendendo? Isso é para desmotivar o homem, isso que ele está planejando fazer. Agora, pessoal, a gente vai lá para o Novo Testamento, porque as pessoas utilizam o Novo Testamento, utiliza a palavra do Mashiach para dizer que não pode jamais haver separação, não pode jamais haver divórcio. A gente viu claramente aqui a Torá dizendo que se o marido achasse algo indecente na sua esposa e quisesse fazer a separação, ele poderia fazer, desde que dando carta de divórcio para que ela pudesse ser livre e casar com outro homem. A Torá não citou o que seria essa coisa indecente. Como eu falei, quem vai definir o que é indecente é o marido. Talvez o que é indecente para um não é indecente para o outro. Talvez o que um homem tolera, o que ele suporta na sua esposa, outro homem não suportaria, porque as pessoas são diferentes. Então, quem vai decidir se aquilo é indecente, se ele suporta ou não aquela situação, é o marido. Percebe que a Torá não impôs regra, não disse, olha, você só pode fazer divórcio nessa situação. A gente percebe que a Torá, então, deixou uma brecha aqui. E muitas pessoas mal intencionadas vai usar dessa brecha. Já que é eu, o marido, que defino, né, que decido o que é algo ofensivo, então a minha mulher queimou o arroz, já é um motivo para me largar da minha esposa. A mulher colocou sal ao invés de pôr açúcar no café, já é motivo para o divórcio. Então muita gente mal intencionada vai usar dessa brecha que a Torá dá de propósito. Por que a Torá dá essa brecha, pessoal? O Eterno faz isso para testar o coração do homem. Porque se o homem for mal intencionado, se ele for malandro, ele vai querer usar a brecha que a lei está dando, que a Torá está dando. Então a Torá dá essa brecha de propósito. O homem só deveria largar da sua esposa se realmente houvesse nela algo muito desagradável para o homem. E eu repito, quem vai definir isso é o marido. E infelizmente muita gente se aproveitou dessa brecha aqui para separar por qualquer coisa, né? Por coisas banais já estava pedindo o divórcio, pedindo a separação. A gente vai ver no Novo Testamento os fariseus tentando o Mashiach, né? Eles estavam querendo pegar ele numa pegadinha que ele com certeza percebeu qual era a intenção dos fariseus. E quem na verdade pegou os fariseus foi o Mashiach. O Mashiach mostrou que ele sabia muito bem do que os fariseus estavam falando. Então vamos ver lá em Mateus, no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, pessoal. Eu peguei uma versão mais popular que existe, que todos têm na sua mão. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que o Mashiach vai falar aqui e vamos ver se realmente o Mashiach mudou alguma coisa daquilo que a gente acabou de ler. Também foi dito aonde? Foi dito na Torá. Também foi dito que aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Percebe que tem duas palavras aqui? Aqui tem a palavra repudiar, que eu destaquei, e a palavra divórcio. O Eterno não aceita, pessoal, que a mulher seja repudiada.
o repúdio só pode ser feita com o divórcio. Por quê? Porque o divórcio vai dar à mulher a liberdade para ela ir embora e ser esposa de um outro homem. Se a mulher for apenas repudiada sem receber o divórcio, ela não poderia casar com outro homem. Se ela fizesse isso, ela estaria cometendo adultério. E é exatamente o que o Machia está dizendo aqui. Eu, porém, vos digo, olha só, dando a entender que o Machia vai mudar tudo o que está na Torá. Será que o Machia poderia mudar o que está na Torá? O Machia não é o profeta semelhante a Moshe? Como ele vem agora mudar aquilo que está lá na Torá? Então percebe que o Machia não está mudando, pessoal. Ele está falando exatamente o que está na Torá. Qualquer que repudiar, ele não está falando divorciar, está falando repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, e aqui a gente entende que pode ser um adultério, mas lá na Torá, adultério não dava direito a divórcio. Na Torá, adultério seria pena de morte. O que seria, na verdade, essa relação sexual ilícita aqui? Vamos supor que seja mesmo adultério. Então, aquele que repudiar a sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que o homem está expondo a mulher se tornar adúltera? Porque ele não deu carta de divórcio. Se ele mandar a mulher embora sem dar a carta de divórcio e ela se relacionar com outro homem, ela vai cometer adultério, pessoal. E o homem que se relacionar com ela também vai estar cometendo adultério. Então percebe que o Machia não está falando de divórcio, está falando de repúdio. Tem uma pegadinha aqui que as pessoas não percebem. Os fariseus sabiam muito bem do que o Machia estava falando. Tanto é que eles vão tentar pegar o Machia nesse trocadilho, né? Repúdio e divórcio, a gente vai ver já já. Então o que o Machia está dizendo aqui? Será que o Machia está dizendo que só pode divorciar quando há um adultério? Não, pessoal, é claro que não. O Machia está dizendo que o repúdio pode sim ser feito quando há um adultério. Mas o que seria o repúdio? Isso aconteceu, por exemplo, na vida do nosso pai Iaco. Muita gente não sabe disso. A gente viu no início da porção, eu falando, que Reuve, ele profanou o leito do seu pai. Ele teve relação com a Bila, com uma das concubinas de Iaco. O que aconteceu? A Bila teve relação sexual ilícita. Então, nesse caso, ela poderia ser repudiada, ou seja, o Jacó jamais ia ter relação com ela, só que ela não poderia casar com outro homem, a não ser que o Jacó desse a ela uma carta de divórcio, autorizando ela a se tornar esposa de outro homem. Está entendendo qual é o trocadilho aqui? Muita gente não presta atenção nesses detalhes. Então, quando uma mulher comete algo ilícito, o marido pode repudiar. Ele pode, ele não é obrigado. É somente nessa situação a escritura autoriza o repúdio. Aqui não está falando do divórcio, está falando do repúdio. Então percebe uma coisa. O que a Torá proíbe não é o divórcio. O que a Torá proíbe é o repúdio. E é exatamente isso que o Machia está falando aqui. Claro, só vai entender isso quem estuda com atenção a Torá e quem presta atenção nas diferenças das palavras. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra coisa. Agora a gente vai lá para Marcos. Veja o que vai estar em Marcos capítulo 10, pessoal. Marcos capítulo 10 vai narrar a mesma história que Mateus capítulo 19 narra. Aqui vai ser os fariseus tentando o Machia. Por quê? Porque os fariseus sabiam a diferença da palavra repudiar com a palavra divórcio. Eles queriam pegar o Machia. Então o que eles fizeram? Chegaram até o Machia e perguntaram: é lícito o marido repudiar sua mulher? Olha a pergunta tendenciosa aqui, pessoal. Eles não estão perguntando se é lícito divorciar. Eles estão perguntando se é lícito repudiar. A intenção deles era que o Machia dissesse sim, é lícito. Se o Machia falasse que era lícito repudiar sua mulher, o Machia estaria sendo contra a Torá. Porque a Torá diz que o repúdio só pode ser feito com o divórcio. O divórcio é que legaliza o repúdio. Eles estavam querendo pegar o Machia. E o Machia, sabendo qual era a intenção deles, perguntou: o que vos ordenou Moshe? Ou seja,
Como vocês vêm perguntar para mim aquilo que está claro na Torá? Vocês não são mestres da Torá? Por que estão perguntando para mim aquilo que a Torá deixa muito claro? Eles então respondeu: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Veja só, agora apareceu a palavra divórcio aqui e eles não citou aqui em cima. Porque isso era uma pegadinha que eles estavam querendo fazer com o Machia. Eles então estão dizendo que o repúdio pode sim, desde que seja com o divórcio, e o Machia sabe muito bem disso. O repúdio só pode ser feito com o divórcio. E o Machia, para dar uma paulada neles, sabendo que eles eram mal intencionados, que usavam a Torá de forma distorcida, Yeshua disse: foi por causa da dureza do vosso coração que ele quem? Moshe, vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Elohim o fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Portanto, olha o que o Mashiach vai dizer: o que Elohim, o que Deus Elohim ajuntou, não separa o homem. Então, o Mashiach deixou muito claro que o Eterno não deseja que haja separação. O Eterno, quando criou o homem, fez homem e mulher, e o Eterno os abençoou, dizendo que eles se tornassem uma só carne. Então o Mashiach deixa claro, pessoal, o divórcio existe, a Torá autorizou o divórcio por causa da dureza do coração do homem, mas isto não é vontade do Eterno. Quando eles chegaram em casa, os discípulos então vieram interrogar o Mashiach. Eles entenderam que não é bom fazer o divórcio, não é bom fazer a separação. Eles então chegaram até o Mashiach e falaram: mestre, explica para nós direito esse assunto. Agora veja o que o Mashiach vai dizer aqui, pessoal, no verso 11. O Mashiach então respondeu e disse: quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério contra aquela. Por quê? Porque ele não deu carta de divórcio. O Mashiach não está falando de divórcio, pessoal, está falando de repúdio. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, o que o Mashiach está falando aqui? Exatamente o que está lá na Torá. A Torá autorizou o divórcio para que não houvesse adultério. O Mashiach não está dizendo que só pode haver divórcio quando há adultério. Não, ele está dizendo que o divórcio é para proteger do adultério. Se o homem e a mulher não se dão mais bem, se eles não chegam num acordo, então a melhor coisa que tem a fazer é a separação. Por quê? Porque se eles não fazerem esse divórcio de forma legalizada e essa mulher que ainda está casada se envolver com outro homem, nesse caso ela está cometendo adultério. Então dizer que o divórcio só pode ser feito no caso de adultério é um grande mal-entendido, pessoal. Isso é uma interpretação totalmente equivocada do que o Mashiach está dizendo. O Mashiach não mudou nada do que está na Torá. O Mashiach está dizendo exatamente o que Moshe diz na Torá. O divórcio foi concedido, foi autorizado para proteger a mulher, para que ela não venha cometer adultério. Porque o adultério daria a ela pena de morte. Então percebe que o divórcio é uma forma de proteção da mulher. Se de repente a mulher tem um marido que o maltrata, o espanque, não respeita ela em nada, ela é obrigada a viver com esse marido? É claro que não. O Eterno jamais obriga a mulher a viver com o marido e nem o marido viver com a esposa. É por isso que a Torá aconselha que antes de casar é preciso conhecer bem a pessoa com quem você está envolvendo, para que não venha a acontecer exatamente isso, de chegar o momento de ter que haver uma separação. Como eu falei, isso é doloroso, isso não é a vontade do Eterno. A vontade do Eterno é que as famílias fossem constituídas e durassem, até o fim da vida. Essa sempre foi a vontade do Eterno. Mas dizer que quando alguém se separa, faz o divórcio e casa com outra pessoa, comete adultério, isso é uma mentira, tá, pessoal? Isso não está na Escritura. Isso é interpretação equivocada das pessoas que não lê com atenção aquilo que o Mashiach está dizendo. Porque se o Mashiach estivesse falando isso, ele estava mudando o que está na Torá. E nós sabemos que o Mashiach não veio mudar nada do que está na Torá. Pelo contrário, ele veio explicar, ele veio ensinar realmente o que diz a Torá. Bom, pessoal,
A porção continua ainda com vários mandamentos, né? A gente viu 22. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa que a gente leu, que a gente comentou. A gente vai finalizar por aqui. Desejo que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço para você. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.